Dando continuidade, agora a gente vai estar falando sobre o algoritmo do banqueiro. Esse algoritmo foi idealizado em 1965 por Dijkstra e considera cada requisição no momento em que ela ocorre. Então, ela vai verificar se essa requisição que está sendo pedida ali leva a um estado seguro ou não. Se for a um estado seguro, a requisição é atendida. Se não for, esse atendimento é adiado para um outro momento. As premissas adotadas, então, por um banqueiro, que no caso seria o sistema operacional, para garantir ou não o crédito, que seria os recursos, para os seus clientes, que são os processos. Então, nem todos os clientes precisam de toda a linha de crédito disponível para eles. Então, basicamente, se a gente pensar em um recurso, né, um único tipo de recurso, a gente poderia pensar o seguinte: então eu tenho aqui 4 processos, o A, B, C e o D. Então, ele não possui nenhum, né, recurso alocado, é aquela mesma tabelinha que a gente viu no último vídeo. Aqui seria o máximo de recurso que ele vai ter. No caso, né, o banqueiro ele só tem aqui 10 recursos disponíveis. Porém, se todos eles precisassem, não teria recurso ali. Então, a cada solicitação de crédito, né, ele vai ser realizado de tempo a tempo. Então, a cada solicitação, ele vai verificando. Em um determinado momento, as solicitações chegaram nesse ponto, onde eu tenho todos esses 4 processos aqui com suas solicitações e o que eles estão atualmente utilizando. E o sistema só tem dois itens disponíveis. Nesse caso, qual que poderia ser atendido? Se a gente verificar aqui, nesses 4 processos, quem poderia ser atendido é a letra C, né? Meu processo C, que se eu colocasse mais 2 que está disponível aqui, eu teria os 4. Então, o C é atendido. Logo ao término dele, então, se libera esses 4 créditos. Liberando os 4 créditos, ele pode ser usado tanto pelo B quanto pelo D. Então, eu poderia estar rodando esses outros 2 processos aqui, conforme necessário. Bom, pensando naquela mesma situação que a gente tinha inicial, né, que eu teria 2 recursos disponíveis aqui, porém, ao invés de utilizar para o C, o B foi lá e solicitou um recurso. Então, o B foi e solicitou esse recurso aqui. Então, agora o B tinha um recurso utilizado, né, disponível para ele. Agora ele está com 2. E nós temos aqui disponível um só. Essa situação aqui, ela está num estado inseguro. Por quê? Se algum desses daqui solicitar mais recurso, eu só tenho um disponível. Então, eu não vou conseguir. Se o C precisasse agora, ele não vai conseguir rodar. Então, o que vai acontecer? Em seguida, os outros fazem solicitação e aí, no caso, ninguém vai poder ser atendido. O B não terminou de executar, então ele não vai liberar essa quantidade que ele teria aqui. O C não vai poder rodar, nenhum desses vai poder terminar sua execução e liberar os processos, como eu mostrei anteriormente, se eu liberasse os recursos para a letra C, né, para o nosso processo C. Então, isso daí eu conseguiria ir atendendo conforme vai desalocando os recursos, né, de cada um deles. Esse algoritmo pode ser também expandido para vários tipos de recurso. Então, aquele exemplo que a gente pode ter aqui, então eu tenho aqui meus 5 processos, né? As unidades, no caso aqui um recurso chamado unidade de fita, plotter, scanner, unidade CD-ROM. Esse bloco aqui, então essa matriz, são os recursos que já estão alocados. Essa outra matriz, os recursos ainda necessários por cada um dos processos, né? Então, cada recurso aqui, o que cada processo ainda precisa. Aqui, em E, no meu vetor, eu tenho os recursos existentes. Então, eu tenho 6 unidades de fita, 3 plotters, 4 scanners e 2 CD-ROMs. Alocados, então, meu P, né, eu tenho aqui já alocados. Então, se você analisar aqui, 5 unidades de fita, tem 3 para o A, 1 para o C e 1 para o D. Então, essa matriz aqui está me falando quem já está alocado. E aqui, os recursos que estão disponíveis, né? Então, daqueles que não foram alocados, quanto estão sobrando? Então, é isso que ele vai me mostrar aqui. Essa alocação, como eu tinha dito, é uma alocação cuidadosa. Então, o que ele vai acabar fazendo? Se a gente pegar e fizer
uma análise e falar assim, olha, o B está precisando, né, desse recurso. Então, a terceira coluna aqui, ele vai precisar desse recurso, então ele vai precisar de um scanner. Se eu olhar aqui, está disponível? Tá. Ele está pedindo 1 e eu tenho 2. Então, se eu fizer essa liberação para o B, o que vai acontecer? Eu vou pegar, fazendo essa liberação, então eu aloco para o B, então por isso que vem aqui, recursos alocados, foi colocado 1. Aqui ele não está precisando mais desse, porque eu já coloquei lá. No caso aqui, alocados então eram 2, subiu para 3, e disponíveis eu diminui 1, porque eu já aloquei para o processo B. Agora, como está marcado aqui, pode ser atendido o D, o processo D, e o processo A, ou o processo E e o processo C. Mas como assim? Porque eu tenho, por exemplo, aqui uma unidade de fita aqui, o processo E precisa de uma, o processo C ele precisa de, no caso, as unidades de fita, então eu tenho também uma para alocar aqui para ele, então eu consigo ter esses dois recursos aqui, tanto a unidade de fita quanto o scanner, eu tenho um recurso de cada um. Então, eu poderia atender o C, alocando mais um aqui, e o E. Ou então, eu poderia atender o D, que ele pede um recurso aqui, e também poderia atender o A, que ele pede um recurso aqui. Então, eu posso atender esse daí. Se a gente pegar e analisar, a gente poderia ver qual atender deles aí. Mas, supondo que nós vamos fazer o atendimento do processo E, então, optamos por esse. Vou fazer esse liberação. Tem um recurso? Tenho. Está marcado ali, eu tenho esse recurso. O que vai acontecer? Se eu alocar esse recurso para lá, eu zero aqui. 1 para alocados, no recursos alocados para o E. Zerei aqui esse ponto, aumentei 1 no alocados, e aí eu posso, atendendo o processo E, eu posso gerar um deadlock. Mas por que disso? Porque agora eu não tenho mais recursos, nesse caso o recurso 3 aqui que seria scanner. Se eu alocar esse recurso 1 que seria a unidade de fita, também não vai resolver aqui. Esse precisa de outro, aqui está precisando de mais, coisas assim. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar um deadlock onde ninguém vai liberar recurso e eu também não vou conseguir resolver e terminar de executar o processo E, porque ele ainda precisa de 2 recursos desse primeiro, dessa unidade de fita, e um plotter para terminar o que ele precisa fazer. Então, a solução é o quê? Literalmente adiar a requisição de E por algum tempo. Então, segura o E um pouco para não gerar esse deadlock que aconteceu aqui. O algoritmo do banqueiro, então, ele tem algumas desvantagens também. Por quê? Ele é pouco utilizado, porque é difícil saber quais recursos vão ser necessários. Então, existem, desde 1965, quando ele foi publicado, pela primeira vez lá, todo mundo tem sistemas operacionais, nos livros aparece esse algoritmo, diversos artigos falam dele, coisas assim, porém, na implementação, na prática mesmo, ele não é muito útil, ele não vai conseguir fazer toda essa implementação, porque ele acaba sendo um escalonamento cuidadoso, então ele é caro de fazer, eu não consigo prever quais recursos aquele processo vai precisar. Então, ali, lembra que a gente fez uma tabelinha, tem lá a matriz e fala assim, olha, ele vai ter a matriz alocada e a matriz que ele deseja ainda. Então, ele vai pegar e vai falar, olha, eu preciso de mais 6 unidades de fita. Como? O processo não informa isso, o seu programa não chega lá para o sistema operacional e fala, olha, eu vou precisar de 6, olha, eu vou precisar fazer isso, eu vou precisar de tantos recursos. Não, o programa vai rodando e vai necessitando os recursos conforme ele está sendo executado. O número de processos é dinâmico e pode variar constantemente, tornando o algoritmo custoso para ser analisado tudo isso daí. Porém, ele tem uma vantagem. A vantagem dele é que, na teoria, ele é um algoritmo ótimo. Então, eu posso comparar com outros algoritmos para eu conseguir fazer essa previsão ali. Mas, na teoria, ele é ótimo para ser feito. Bom, a quarta estratégia, então, para tratar deadlock é prevenir o problema por meio da não satisfação de uma das 4 condições que a gente tinha citado anteriormente. Então, as condições que tinha sido falada era exclusão mútua, posse e espera, não preempção e a espera circular. Então, essas seriam as 4 condições. Então,
Inicialmente, a gente pode ter um problema de inanição ou starvation também que acabar aparecendo. Todos os processos têm que conseguir utilizar recursos que precisam, sem ter que esperar indefinidamente, né? Então, o que pode ser colocado para fazer a alocação seria alocar por meio de uma fila no padrão FIFO. Então, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai ser liberado para aquele recurso para ele, né? Então, criaria-se esse esquema de filas para ser trabalhado ali. Bom, nesse caso, um exemplo de live lock. Mas espera aí, Thiago, você estava falando de deadlock, agora live lock. Sim, live lock é uma situação onde eu vou ter um problema como se fosse um deadlock, porém ele vai ficar ativo. O processo está lá e não consegue fazer mais as situações que ele precisa. O que acontece aqui? Então, nesse exemplo, o processo A vai lá e entra na região, né, crítica aqui, pedindo pelo recurso 1. Ele é atendido. Ao mesmo tempo, o recurso B vai lá e pede, o processo B vai lá e pede o recurso 2. Quando o processo A vai pedir o recurso 2, ele já está alocado para o B. Então, ele não consegue aqui. No caso, o processo B vai pedir o recurso 1 e também não consegue. Então, eles vão ficar parados ali. Eles estão vivos, entre aspas, ali, só que eles estão parados porque eles nunca vão conseguir pegar isso daqui, né, o recurso 2 no caso do processo A e o recurso 1 no caso do processo B, e também eles não vão soltar os que eles já pegaram. Para evitar isso daqui, a gente simplesmente pode fazer o seguinte, mudar e colocar algo aqui, ó. Fazer o quê? Inverter. O B, então, os dois vão tentar pegar o mesmo recurso, o recurso 1. Quem pegou o recurso 1 vai conseguir pegar o recurso 2 na sequência, né? Então, ele consegue fazer essa mudança aqui. Isso daí é só uma mudança em termos de lógica, né? Algo que a gente tem bastante problema hoje em dia, por ter muitos programadores que não fizeram um curso de computação, né? Por exemplo, como vocês estão fazendo uma universidade, uma faculdade, algo assim, e o cara aprendeu a programar na internet, então ele não tem essa bagagem. E muitos erros que acontecem em sistemas grandes até são por esse tipo de coisa. Ele desconhecer certas estruturas, por exemplo, estruturas de dados, esse tipo de situação que ele não imaginaria. Nossa, deu problema, nunca pensei que podia dar. Aqui você já vê que pode ocorrer esse tipo de problema. Então, esse tipo de bagagem que vocês estão tendo vão auxiliar vocês muito lá na frente, quando tiver que analisar um problema ou um sistema, desenvolver coisas assim. Resumindo, né, tem essa figura, o link está aqui embaixo para vocês estarem analisando, né? Eu vou rodar um pedacinho dela para vocês verem como é que é, mas seria interessante vocês clicarem aí, dar uma olhada nesse link, que ele vai fazendo passo a passo dessa ideia da alocação de recursos, né, como eu vou mostrar agora. Como vocês puderam ver nesse pedacinho que eu mostrei do vídeo, né, que eu gravei ali fazendo execução, ele vai mostrando as setinhas e vai também embaixo escrevendo em vermelho, passo a passo, o que está acontecendo. E aí ele vai mostrar para vocês toda a parte onde ele consegue montar um deadlock. Então vai dando uma olhada aí que fica melhor para vocês analisarem o passo a passo em vez de eu ficar colocando o vídeo todo. Esse material, então, foi trabalhado em cima do Tenenbaum, né, como já estava fazendo anteriormente, e é o capítulo 6. Né? Então, seções 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.73, 6.74 e 6.9. São essas as coisas que a gente trabalhou durante esse vídeo.